Apresento mais uma história do Reddit, com o tema "Ou sou eu o errado?". Este homem vai ao médico, apenas para receber algumas notícias chocantes dias depois. O que você faria? Estive casado com o que pensei ser o amor da minha vida nos últimos 25 anos. Temos 2 filhos incríveis, com 22 e 19 anos. Nossa vida, do exterior, parecia perfeita. Mas tudo mudou no dia em que tive que correr para o hospital por causa do que presumi ser apenas um grave caso de gripe. Meus filhos estavam comigo, preocupados, e de alguma forma, o assunto das predisposições genéticas surgiu. O médico sugeriu um teste de DNA de rotina para mim e, por impulso, meus filhos quiseram participar, curiosos sobre sua herança. Bem, o que eu não esperava era que essa decisão iria despedaçar nossa família. O dia em que fizemos nossos testes de DNA foi estranhamente divertido. Brincamos, tentando animar o ambiente enquanto esperávamos nossas vezes com a enfermeira. O gene infame da calvície. Os filhos faziam apostas sobre quem herdaria o infame gene da calvície do vovô. Eu ri junto, mas uma parte de mim não conseguia se livrar dessa sensação de mal-estar no fundo do meu estômago. Não sei porquê, mas estava nervoso com o teste de DNA. Os dias se transformaram em uma semana e, então, 10 dias depois, os resultados estavam prontos. Abri meu e-mail, esperando algum fato mundano sobre minha ancestralidade. Em vez disso, me vi encarando as palavras que mudariam tudo. Os resultados foram confusos no início, termos e números que não faziam sentido. Então, liguei para a clínica e foi quando a bomba caiu. A voz gentil do outro lado explicou que os filhos que criei, amei e considerei minha carne e sangue, na verdade, não eram biologicamente relacionados a mim. Lembro-me de desligar o telefone, e estava atordoado depois daquela ligação. Estava absolutamente atônito. Foi como se o ar tivesse sido sugado, deixando-me ofegante no meio dos destroços da minha realidade. A notícia me atingiu como um caminhão, confrontando a traição. Eu estava entorpecido, movendo-me pelas próximas horas como um fantasma na minha própria vida. Meu primeiro pensamento não foi de raiva ou traição, ou foi de incredulidade. Como? Por quê? Perguntas circulavam em minha mente como abutres. Eu tinha que confrontá-la. Enquanto a fazia sentar-se, meu coração batia rápido. A reação dela não foi o que eu esperava. Houve lágrimas, sim, mas também uma espécie de resignação, como se ela estivesse esperando por aquele momento. Anos atrás, a verdade veio à tona, um caso amoroso escondido sob camadas de mentiras e sorrisos. Ela implorou por perdão, por compreensão, por uma chance de explicar. Mas as palavras eram apenas ruído, perdidas na tempestade da traição. Os filhos. Como vou contar aos filhos? Eles eram inocentes nisso, com suas vidas prestes a serem viradas de cabeça para baixo. Pelos caminhos que eles não escolheram. Não conseguia olhar para ela da mesma forma novamente. O amor que havia construído nossa vida juntos estava contaminado, substituído por suas mentiras e ações que nos trouxeram até aqui. Encarando-a, as palavras eram difíceis de encontrar. Como você pôde, foi tudo o que consegui dizer. Seus pedidos de desculpas pareciam vazios, as explicações ocas. Ela falou de um momento de fraqueza, um erro que ela se arrependia todos os dias desde então. Mas o dano estava feito. A base do nosso casamento, construída sobre confiança e amor, havia desmoronado. Eu estava com raiva, machucado, mas, acima de tudo, perdido. Minha família, minha identidade como pai e marido, tudo estava em questão. Cortá-la financeiramente, removê-la do testamento e iniciar o processo de divórcio parecia ser as únicas ações que faziam sentido. A decisão de romper os laços. Foi uma decisão tomada em um turbilhão de emoções, uma necessidade de romper os laços que me ligavam à dor. Nos dias seguintes à revelação, minha mente era um campo de batalha. Raiva e tristeza lutavam pela dominância, com a confusão frequentemente reivindicando a vitória. A decisão de cortá-la financeiramente e buscar o divórcio não foi tomada levianamente. Foi uma resposta a uma traição tão profunda que abalou o próprio fundamento da minha identidade.
Eu não conseguia enxergar além da decepção, e cada momento passado no mesmo espaço que ela era um lembrete dos anos perdidos para mentiras. Expliquei minha decisão aos filhos nos termos mais gentis que pude reunir. Eles estavam confusos, magoados e com raiva, não apenas dela, mas também de mim. Por que ela tem que ir embora? Por que as coisas estão mudando? Suas perguntas me cortavam, mas eu precisava fazer isso. Eu precisava dar o exemplo para que eles não tolerassem a traição. Mas fui firme em minha decisão, acreditando que era a única maneira de me proteger. O tormento emocional do divórcio. E, de certa forma, eles de mais danos. Os procedimentos legais foram frios e impessoais, contrastando Starkly com o tumulto emocional. A cada documento assinado, senti um pedaço de nossa vida compartilhada se desfazer, deixando um vazio que parecia impossível. O divórcio foi meio complicado, por assim dizer, vamos dividir tudo 50-50, e ela não recebeu pensão alimentícia. Mas, depois do divórcio, as coisas não correram como planejado. As consequências foram imediatas e devastadoras. Minhas ações, embora motivadas por um senso de traição, tiveram consequências não intencionais. Meu relacionamento com meus filhos ficou tenso, a percepção deles sobre mim manchada pelas medidas drásticas que tomei contra a mãe deles. Eles lutavam para entender, presos entre o amor por ambos nós. A casa, antes cheia de risos e calor, parecia vazia, mesmo com eles presentes. Os jantares eram eventos silenciosos, a ausência da mãe deles uma lacuna enorme em nosso tecido familiar. Eu me questionava diariamente, atormentado pela incerteza se tinha tomado a decisão certa. Valia a pena puni-la pelo dano que causou a nós, a mim, aos filhos? Em meus momentos mais sombrios, me perguntava se cortar o apoio financeiro e divorciar dela era um ato de justiça ou vingança. As fronteiras se confundiam, e a culpa começava a se infiltrar nas rachaduras da minha raiva. O tempo tem seu jeito em suavizar as arestas mais afiadas da dor. Nos meses que se seguiram, minha raiva começou a diminuir, sendo substituída por uma tristeza profunda e pervasiva. Sentia falta do que tínhamos, ou pelo menos, do que eu pensava que tínhamos. Os filhos também estavam navegando em suas próprias jornadas de perdão e compreensão, sua força uma lição sobre o poder do amor e da família, apesar da mudança e traição provocada por sua mãe. Me vi buscando conselhos de amigos, terapeutas e até mesmo fóruns online, desesperado por validação ou condenação. Buscando julgamento de estranhos. Sou idiota, digitei uma noite, despejando minha história no vazio da internet, buscando julgamento de estranhos. As respostas foram tão variadas quanto apaixonadas, um reflexo da complexidade da moral humana. Alguns me chamaram de herói, outros de vilão. Mas a maioria me viu pelo que eu era, um ser humano falho tentando navegar uma situação impossível. A realização foi humilhante, um lembrete de que a vida raramente é preto e branco, e o perdão é um presente que damos não apenas aos outros, mas a nós mesmos. As respostas à minha história foram reveladoras. Muitos compartilharam suas próprias histórias de traição e redenção, oferecendo conforto em nossa humanidade compartilhada. Foi um bálsamo para minha alma, um lembrete de que não estava sozinho em minha dor ou em meus erros. À medida que os meses se tornaram um ano, a intensidade da traição diminuiu, permitindo espaço para crescimento e, eventualmente, perdão. Reconstrução e escolha da família. Não apenas para ela, mas para mim. O divórcio dela e cortá-la financeiramente foi uma reação à dor, uma tentativa de recuperar o controle. Mas o verdadeiro controle veio do entendimento, da aceitação e do avanço, não da punição ou da vingança. Meus filhos e eu estamos reconstruindo, mais lentamente e com mais cautela desta vez. Estamos aprendendo que a família não é apenas sobre laços de sangue ou legais, mas sobre a escolha de amar e apoiar uns aos outros nos melhores e piores momentos. Então, sou o idiota? Talvez. Mas, mais importante, sou humano. E, no final das contas, é tudo o que podemos ser. Bem, na minha opinião, não acho que ele seja o idiota. Não é incomum para um homem descobrir aqui no século XXI, após muitos anos com sua esposa, que ele não é o pai biológico de seus filhos.
Acho que deveria ser obrigatório ao nascer fazer um teste de DNA para as crianças, porque esses homens estão gastando centenas de milhares de dólares, às vezes milhões, em crianças que não são suas. De qualquer forma, se você chegou até aqui e gostou do vídeo, clique no botão de curtir para mim e se inscreva para mais conteúdo. Até a próxima!